Marketing e Tecnologia, por Miguel Raposo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Bem, hoje vamos falar exatamente sobre podcast. Pronto, muita gente me pergunta se vale a pena ou não ter podcast. Se vocês estão a ouvir este, provavelmente é porque já sabem a minha resposta, mas sim. Os podcasts têm vindo a crescer muito nos últimos anos, é incrível. Nos Estados Unidos tem sido, aí os números são incríveis e estrondosos. Já é possível monetizar tudo o que é podcast de uma forma totalmente diferente, que em Portugal ainda, infelizmente ainda não é possível, ou seja, tal como na Google, nos podcasts nos Estados Unidos, já fora dos Estados Unidos, mas concretamente falando dos Estados Unidos, já é possível ter publicidade colocada diretamente pelas distribuidoras de podcasts. É mais fácil explicar assim, que nós estamos a ver um vídeo no YouTube. Se nós vemos um anúncio que passa antes ou que passa durante o vídeo, o criador de conteúdo e o dono desse canal recebe dinheiro por cada vídeo que está a passar. Pronto. E nos podcasts isso ainda não acontece, infelizmente, pelo menos em Portugal, ainda não é possível. Mas obviamente existem formas de monetizar, existem formas de ganhar dinheiro com os podcasts, que é ter publicidade própria dentro das marcas, ou seja, uma marca paga-me para eu, durante o meu podcast, por exemplo, agora, eu posso fazer uma pausa, posso falar sobre um patrocinador, posso dizer que este podcast é patrocinado por alguém, posso colocar um spot de áudio, de voz, puro e simples de publicidade. Pronto, já é possível dessa forma efetivamente monetizar e ganhar dinheiro em Portugal, mas de forma automática, como acontece com o Google, infelizmente ainda não é possível. Mas voltando aqui ao tema, até poderia começar por aqui o que é realmente um podcast. O podcast, apesar de hoje em dia existem muitos podcasts em versão de vídeo. Pronto, ou seja, são chamados à mesma de podcast e têm a versão de vídeo que vai para o YouTube, mas o podcast na sua essência é um formato de áudio que é disponibilizado em várias plataformas. Eu num próximo vídeo vou explicar exatamente o que é ou como é que se pode fazer a distribuição de um podcast, como é que se pode criar, que material é que podemos usar. Vou dar aqui algumas sugestões de como é que se pode começar do zero, sem um investimento assim tão grande quanto isso. Mas realmente um podcast é um formato de áudio que nós colocamos na plataforma, que é distribuído pela Spotify, pela Apple Podcast, etc. São mais de 100 plataformas de distribuição de podcasts que nós quisermos utilizar. Normalmente utilizam 6 ou 7, não mais do que isso, mas efetivamente existem muitas. É um bocadinho como a rádio, não é? É um bocadinho como nós termos. Aqui a grande diferença é que fica disponível para imediato, ou seja, nós colocamos isto dentro das plataformas e quem nos ouve pode ouvir-nos agora, pode nos ouvir daqui a uma hora, pode guardar e ouvir quando chegar ao carro, quando for correr, pode descobrir o nosso podcast ao fim do ano e ouvir todos os episódios. Pronto, realmente os podcasts eu tenho habituado muito mesmo a ouvir e a trabalhar. Muito do meu trabalho também de pesquisa passa pelos podcasts, porque existem podcasts com áreas muito específicas, desde a política, desde o desporto, pronto, tudo é possível hoje em dia e todas as temáticas são fáceis e quando nós gostamos de alguma coisa é a forma de estarmos informados e consumir esse conteúdo de forma muito rápida e é muito interessante a evolução que tem tido tudo. E pronto, podemos dizer efetivamente que os podcasts têm como base o conceito do áudio marketing. Pronto, são trilhas de áudio que são boas oportunidades de comunicação. É uma proposta que nós conseguimos levar mais informação, educar um público e produzimos sempre materiais que sejam criativos e criamos uma audiência. Pronto, é um formato muito interessante. Tal como eu disse no início, tem estado a crescer e é incrível como o público se adapta. Estou a ver isto um bocadinho como a loucura dos blogs há uns anos, há uns 5, 6 anos. Neste momento os podcasts acabam por ter esse efeito. São muito mais fáceis de consumir do que estar 15 minutos a ler um artigo num blog. Nós no podcast, como o tempo e todas as gerações, incluindo a minha, cada vez tem menos tempo para tudo, o facto de nós podermos consumir um podcast enquanto estamos a fazer outra coisa, estamos a cozinhar, estamos a correr, estamos a caminho de trabalho, estamos nos transportes públicos, torna muito mais versátil e muito mais interessante este formato. Mas é mais. Agora, aqui a grande questão é para quem está a pensar fazer um podcast, isto é um bocadinho. Eu digo isto a toda a gente, para todos os projetos, sejam podcasts, sejam blogs, sejam canais de YouTube. É preciso começar a criar conteúdo. Este conteúdo tem que ser interessante, tem que ser relevante, mas pessoalmente é preciso não desistir. Eu já disse isto nos últimos podcasts e eu não estou contente com o resultado. Não é com o resultado, não estou contente
com a forma como eu estou a começar este podcast, no sentido contente de querer mais, de sentir que não está perfeito, que não está bom, mas é assim que se começa, é assim que os podcasts realmente, e tudo o que tem a ver com a produção de conteúdos, nós temos que começar, e a partir daí vamos evoluindo. É natural que daqui a um ano, com 20 podcasts já no ar, ou 20, espero bem que mais, mas se note uma diferença, se note uma vontade, se note tudo mais, pronto. E obviamente, como tudo tem a ver com o facto de eu ter ou não talento, de vocês gostarem ou não, mas isto demora o seu tempo, pronto, e temos que ter paciência. Os números são importantes, mas não podemos estar a olhar sempre para os números, temos que estar, se nós gostamos de um podcast sobre ténis, pronto, nós gostamos muito de ténis, gostamos muito de falar, gostamos muito de comentar os resultados da semana, gostamos muito de falar sobre tenistas, ok, vamos fazer isso, e se calhar não vamos ter resultados ao fim de uma semana ou duas, se calhar só ao fim do ano, mas se alguma coisa nos dá prazer, isso vai-se notar claramente nas pessoas que nos começam a seguir e começam a sentir essa paixão que nós temos. Todos os grandes criadores de conteúdos, todos os grandes, neste momento, influenciadores, digamos assim, são pessoas que começaram muito cedo ou são pessoas que têm muito tempo disto e não apareceu do nada. Pronto, é preciso ter noção disso. Mas pronto, eu vou trazer hoje, este podcast hoje tem aqui uma novidade, vou trazer um grande amigo meu, que é o Cláudio Fonseca, que é, para mim é um dos gurus nos podcasts. Tem o podcast à conversa, tem vários podcasts, ele próprio vai se apresentar e falar sobre isso. Eu vou passar a palavra ao Cláudio, que é a melhor pessoa para explicar o que é ser podcaster, o que é todo este trabalho, o que é que isto tudo dá. Olá Miguel, obrigado por este convite, é um gosto estar aqui contigo e poder dizer que és meu amigo, mas além de agora seres meu amigo, também és meu colega. Pois é, e assim juntas-te aqui ao clube dos podcasters. Olá a todos, o meu nome é Cláudio Fonseca, sou podcaster. Desde 2017 tenho o podcast Conversa, o podcast Camisola Amarela, o podcast Troca de Bolas e ainda sou fundador da plataforma Podcast Portugal. No meu podcast Conversa falo sobre política, é o maior podcast de política em Portugal, portanto se quiserem segui-lo estejam à vontade. O Troca de Bolas é um podcast de ténis e o podcast Camisola Amarela é um podcast de ciclismo, portanto estejam à vontade. Em relação à plataforma Podcast Portugal, é a Associação Nacional, por assim dizer, dos podcasts em Portugal, que luta por aquilo que são e promulga aquilo que são os podcasts independentes. Porque temos assistido a um movimento que são das rádios, dos jornais, das televisões em criarem podcasts, isso como forma de abafarem, de restringirem o progresso daquilo que são os verdadeiros podcasts. São os podcasts independentes de pessoas que não têm ligação nenhuma já redações, como eu e o Miguel, por exemplo, e portanto assim é, e são o podcasting, se vocês quiserem, vai beber muito aquilo que eram as antigas rádios piratas, portanto pessoas independentes, autónomas, que partilhavam a paixão e portanto transmitiam a sua paixão através dos microfones das antenas. Hoje em dia, em pleno século XXI, são os podcasts que vão alimentando também um pouco isso, e portanto para mim um podcaster, isto não é fácil, isto não é apenas, como eu costumo dizer, ligar o microfone e falar. Não, existe muita preparação, depende também aqui das categorias que nós estamos a falar, não é? Portanto, se eu estou a falar de política, convém que eu saiba o que é que está a acontecer no mundo da política. Se estou a falar do ciclismo ou do ténis, convém eu saber os resultados, não é dizer que um tenista ganhou quando ele na verdade perdeu. Portanto, existe sempre tudo, muita preparação, mesmo que seja para falar apenas do nosso dia-a-dia, para falar apenas de lifestyle, por assim dizer. Portanto, tudo isso é necessário, o humor também é preciso construir um bom texto. Portanto, não é nada fácil. Eu comecei esta caminhada em 2016, no final de 2016, quando comecei a ver de cabos do que é que eu precisava de comprar ou não comprar, aparelhos extra para ligar ao computador, para ter qualidade de som, o investimento que era necessário fazer, e eu fazer um investimento sem saber se vamos ter retorno, quanto tempo é que isto vai durar, porque uma coisa é nós investirmos 100 euros e são 100 euros que vão durar durante 4 anos, portanto, moralmente ficamos um pouco mais satisfeitos de saber que vão ser 25 euros ao ano, por exemplo, se formos apontar aqui para 4, do que se for um investimento grande e só vai durar, por exemplo, um mês, não é? Portanto, são as coisas. Por falar nisso, deixar-vos aqui a indicação de que a média mundial é de que um podcast dure 1 ano ou 10 episódios. Esta é a esperança média de vida de um podcast. Portanto, se quem está a ouvir for um podcast que já ultrapassou isto, parabéns. Aqueles estão a lançar, portanto, tenham esta meta e tentem quebrar um bocadinho esta média de esperança média de vida de um podcast. Os podcasts são algo fantástico porque criam-nos uma envolvência com a pessoa, porque os podcasts que são melhor sucedidos
do ponto de vista estatístico, são aqueles que trabalham nicho, ou seja, não interessa tanto estarmos a ver um podcast generalista que aborda isto e aborda aquilo porque vai ganhando e vai perdendo, portanto não é uma coisa consistente, do que eu carregar naquele podcast, eu já saber que aquele podcast vai-me falar de política, aquele podcast vai-me falar de pesca, vai-me falar de lifestyle, vai-me falar de comédia, vai-me falar disto ou vai falar daquilo. Portanto, acabamos por criar uma maior ligação com isso. Nisto, aquilo que importa também por parte de um podcaster é assumir-se como um líder das pessoas, no sentido de eu sou aquele que vos vai trazer informação, vou ser aquele que vos vai trazer uma opinião. Isto não quer dizer que o podcast tem que se transformar num pastor, não é nada disso, mas é no sentido de o podcaster, neste caso, assumir-se como alguém que sabe do assunto e está ali disposto para disponibilizar o assunto e também para comentar e interagir. Porque também estamos a falar para uma parede o dia todo, não faz sentido, não é? Portanto, nós gostamos também de saber que do outro lado existe algum impacto, do outro lado existem pessoas que estão cá e estão cá para nos apoiar também, para nos seguir e dar-nos também ajudas. E, portanto, o que é um artista, por assim dizer, sem público? Não é ninguém, não é? Portanto, é isto que nós temos que ter a perfeita noção, porque senão estamos parados no tempo e no espaço e isso não é preciso. Não é preciso de pensarmos de outra forma. Portanto, quem está no podcasting tem que ser alguém que consiga iluminar o caminho. E, portanto, é assim que vai funcionando. Em 2016, 2017 era impensável, era uma ideia muito diminuta conseguisse monetizar um podcast. Hoje em dia já é possível, através de publicidades inseridas, através de merchandise, enfim, há tanta de Patreon, por exemplo, há tantas coisas que podem ser trabalhadas aqui e que não devem ser negligenciadas das coisas. Portanto, enfim, é isto, era esta a mensagem também, este contributo que eu queria deixar e obviamente felicitar uma vez mais o Miguel Raposo, que é um bom amigo, alguém que também já me ajudou bastante nos meus podcasts e que o segue e portanto só posso agradecer por tal e portanto, amigo, uma vez mais, parabéns e bem-vindo ao Clube dos Podcasts. Um abraço. Bem, obrigado, Cláudio. Pronto, e acho que temos aqui um testemunho muito importante neste episódio. Pronto, o Cláudio realmente é alguém que tem muitos anos e domina estas plataformas e é uma pessoa que eu admiro muito. E é tal como eu estava a dizer, o Cláudio tem muito trabalho, tem muita persistência e não desiste, pronto, e muitas vezes, e eu sei, porque já o conheço há alguns anos, é mesmo isso que é o fator de sucesso, é a pessoa não desistir e acreditar no que está a fazer. Eu, tal como já disse, eu vou explicar no próximo episódio como é que nós podemos evoluir e como é que nós podemos criar um podcast com qualidade, com o som, como é que podemos tratar de toda essa parte, que foi uma evolução que o Cláudio também fez, que eu também fiz, que todos nós fazemos. Mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio e muito obrigado. Deixem os vossos comentários, não se esqueçam, sigam este podcast e já agora sigam também o podcast do Cláudio, como é óbvio, que hoje deu aqui um contributo muito importante e muito obrigado a todos, até ao próximo episódio.